Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos seguindo a Cristo, seguindo ao Senhor. E eu espero que você também esteja seguindo ao Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre o medo. Medo de encarar o inesperado. Medo das surpresas da vida, medo das dificuldades, medo do amanhã. E eu quero ler um texto em Mateus 28, muito particular, de um medo muito próprio, que foi o medo que as mulheres se depararam com ele, tiveram que enfrentá-lo quando chegaram ao túmulo de Jesus e ele estava vazio. Diz assim o texto, Mateus 28, verso 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Até o verso 5. Aqui nós vemos o medo dos guardas que guardavam o corpo e o medo que as mulheres tiveram que enfrentar quando viram o túmulo aberto, vazio, e se encontraram com um anjo. Quem não teria medo? Era uma coisa inesperada. Naquele dia, de manhã bem cedo, algo em torno de 6 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, no dia da ressurreição, elas tinham passado um sábado difícil demais, depois da sexta-feira tenebrosa da morte do Senhor. Elas foram as primeiras a chegarem e se depararam com isso. E o anjo, quando encontrou-se com elas, disse a primeira palavra: não tenham medo. É muito próprio para o ser humano e do ser humano ter esse sentimento de medo. E eu quero dizer que existe particularmente um medo que é propício, um medo que é bom, é um medo que nos faz prudentes. Em meio a uma cidade assim como nós vivemos em São Paulo, tão caótica, estamos atravessando dias de muita violência, e aí nós nos deparamos com medo de se deparar com um ladrão, um malfeitor, e de repente não saber qual será a reação desta pessoa contra você, e estar prudentemente avisada e prudentemente resguardada de uma situação assim é bom. Eu não vou lá porque naquele lugar, naquela hora, é perigoso. Eu tenho receio, tenho medo de ir lá. Isso é bom. Medo, por exemplo, de atravessar um rio numa pinguela e cair. Eu tenho receio, eu não tenho tanto equilíbrio. Agora, nós temos outro medo, que é o medo de encarar situações, de encarar o futuro, de encarar um tratamento, de encarar, num certo sentido, até normal. Mas nós que conhecemos a Jesus, precisamos descansar em Deus e saber que o Senhor ressuscitou, e saber que o túmulo está vazio, a pedra foi removida, e eu sei que o Senhor está no controle de nossa situação. Não tenha medo quanto ao futuro. Nós vivemos dias difíceis, dias de surpresas, mas o amanhã
pertence ao Senhor. Não tenha medo, disse o anjo para as mulheres. É o que eu digo para você no dia de hoje. Não tenha medo. Vá em frente o inesperado, o dia de hoje e vá em frente. Em nome de Jesus. Vamos orar para Deus cuidar desse medo que a gente tem do futuro. Não esqueça, o Senhor está no controle de tudo. Deus bendito e santo, guarda o nosso coração, Senhor, no dia de hoje, nesta semana, para que nós não venhamos a ter medo de encarar o inesperado. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, no controle que está em Tuas mãos e por isso podemos descansar. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, tenha segurança em Cristo. Em nome de Jesus, um grande abraço.